Brunos, o presidente Jair Bolsonaro contrariou os pedidos de prefeitos e governadores que sugeriam reajuste de 7% e assinou hoje uma portaria com um novo piso salarial para os professores com elevação de 33,24%. Com a nova portaria, o piso salarial da categoria passou de R$ 2.886,24 para R$ 3.845,63. A medida foi criticada pela Confederação Nacional de Municípios. Em nota, o órgão afirma que a iniciativa não tem base legal. Pela lei do magistério, o reajuste de professores é atrelado ao chamado valor por aluno do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, mais conhecido como Fundeb, definido pelo Ministério da Educação. E aí eu vou repassar a pergunta ao nosso time aqui, justamente querendo saber de vocês qual que é a intenção do governo federal com esse aumento. A gente sabe que a educação é absolutamente prioritária no país, mas tem dinheiro para isso tudo, Constantino? Pois é, Paulo, isso é uma questão, né? A questão orçamentária, mas do ponto de vista político, o presidente Bolsonaro deu um golpe de mestre, sim. Ele deu uma sinuca de bico, daquelas que nem o Rui Chapéu sairia, mostrando o seguinte: aquele que é demonizado por não ligar para a questão da educação no país está autorizando e propondo um aumento de mais de 30% no ganho desses professores, que, via de regra, ganham mal e que é aí mesmo que tem que acontecer o investimento, no ensino básico, na formação desses alunos e não na parte universitária cheia de doutrinação e cursos inúteis, e colocou os prefeitos nessa situação, né? E agora, o que a oposição vai dizer? Que o Bolsonaro não liga para a educação, que o Bolsonaro não quer saber dos professores e enquanto estão propondo um aumento bem menor, né? Então, do ponto de vista político, é acertada, sim, a decisão dele. Do ponto de vista orçamentário, de novo, né? É sempre uma questão de prioridades, o cobertor é curto. Agora, eu prefiro ver aumento de salário de professor no ensino básico do que muitas e muitas outras coisas. E antes de passar a palavra, é só lembrar que o Chile, com o presidente Comuna, está anunciando que pretende abolir suas forças armadas. Militar que vota em Comuna é traidor da pátria. Ritter não quer falar sobre isso? Já que o Constantino trouxe o assunto. Pois é, eu já vi muito. Vamos só fazer um parênteses aqui no que a gente está conversando. Vai lá. Eu já vi muito militar comunista na vida e tal, e deixa pra lá. Militar que vota em Comuna é melancia, verde por fora, mas vermelhinho por dentro. Chile é um país pacífico. Muito bem. Bruna, eu quero te ouvir sobre essa história dos professores. Afinal de contas, nós estamos diante de uma professora aqui no 3 em 1, enfim, tem aí o seu conhecimento em filosofia, em ética, e justamente na sua percepção, olhando de dentro, Bruna, como é que é essa história? Vai acontecer na prática mesmo? Tem dinheiro ou é discurso de campanha? Pois é, né, Paulo? Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, né, o risco é que os municípios acabem não sendo capazes de cumprir, né, a lei da responsabilidade fiscal. Essa é a preocupação, que não haverá orçamento, o impacto vai ser muito alto e que isso deveria ter sido combinado antes, que deveria ser limitado a 7%. O problema é que o governo Bolsonaro, se a gente lembrar do plano lá de 2018, o compromisso sempre foi com a educação básica. Tanto o compromisso foi com a educação básica que quando ainda o Weintraub estava ali como ministro da Educação, ele trouxe a Ilona Bex-Querraz, que é alguém que sempre se dedicou à elevação dos índices e ao investimento justamente na qualidade, fazendo reformas de qualidade, não reformas de acesso. Então, todos os movimentos do governo Bolsonaro que se referem à educação, todos os movimentos concretos, né, não as narrativas dizendo se ele é ignorante, se ele é idiota, se ele gosta de professor ou não. O que aconteceu na prática no governo, para quem acompanha, percebeu-se que todas as tentativas foram na direção de se priorizar a educação básica. Por quê? Porque, independente de quem estiver no poder, é preciso dizer que no Brasil de hoje, as pessoas que chegam à universidade chegam como analfabetos funcionais, chegam sem saber ler, sem saber escrever, sem saber fazer conta. A gente teve uma série de problemas que aconteceram com as reformas de acesso, ou seja, absorver toda a população, o máximo da população na educação básica, fez com que o nível caísse absurdamente e, ao mesmo tempo, os governos petistas
petistas tinham um compromisso com a universidade. Uma parte muito significativa do orçamento foi dirigido às universidades para abrir universidades federais, contratação, concursos. O ensino básico ficou completamente de lado e aí o governo Bolsonaro se viu diante desse desafio. Então, é simplesmente ser coerente com o seu programa de governo, embora, claro, a gente veja aí, né, esse problema apontado pela Confederação Nacional dos Municípios. O Bolsonaro pode dizer, olha, mas o dinheiro é a gente que repassa. Ué, mas originalmente vem dos municípios, né? E deveria estar lá. Então, quem faz pagamento são os estados e municípios. Então, é realmente uma situação complicada. É legítimo, é justo, esse reajuste simplesmente obedece à inflação. Então, estava muito deteriorado o salário dos professores de ensino básico, eles merecem, são aqueles que mais trabalham no Brasil. As professoras, assim, de alfabetização, estão de parabéns, você tem várias escolas modelo no Brasil. Então, as pessoas do ensino básico, você tem muita gente espetacular que não faz doutrinação e simplesmente se preocupa em ensinar a criança a ler e escrever, merecem um aumento. Não acho que é eleitoreiro, esse compromisso vem desde o primeiro ano com o ensino básico. O problema é, Paulo, se haverá dinheiro, se os municípios ficarão comprometidos. Então, é justo, mas é complicado. Agora, do ponto de vista político, eu estou pensando aqui, tentando justamente entender esse movimento do presidente Jair Bolsonaro. Porque o discurso para a plateia, enfim, para aquele eleitor que realmente preza pela educação, é muito bonito, são 33%, 1/3 de aumento, é um aumento robusto. Só que o que acontece agora, Piperno? Ele joga a batata quente para 5.568 municípios e mais 26 governadores de estados e o Distrito Federal, que obviamente vão ficar insatisfeitos com o presidente da República com um movimento desse. Esse movimento, politicamente, ele é mesmo acertado, como o Constantino mencionou? Olha, eu vou falar um negócio para você, Paulo. Se eu falar mal, por exemplo, de aumento para professor de ensino básico, eu não entro mais em casa, porque a minha mãe é uma professora aposentada de ensino básico e tal. Quem sou eu para ir contra isso? De qualquer forma, a gente tem que ressaltar, a gente tem que destacar algumas coisas. Primeiro, eu sou 1000% favorável à medida de reajuste desse piso. Até porque esse piso era de R$ 2.800 e isso é uma vergonha. No Maranhão, por exemplo, o piso salarial para professores hoje é de R$ 7.000. A única ressalva, olha só, a única ressalva que eu faço, o produto tem algo de eleitoreiro, sim, mas eu também não acho que o fato de ser algo eleitoreiro tem que entrar no campo maniqueísta. Tem coisa que você faz visando benefícios eleitorais que são boas, tá? E aumentar o salário de professor, sem dúvida nenhuma. A questão é, por que isso não foi, por exemplo, discutido no final do ano, para que estados e municípios pudessem se readaptar a essa nova questão orçamentária que vai ter que ser cumprida, porque eles não podem optar, eles não podem agora falar, puxa, eu vou empurrar para o ano que vem, eles vão ter que pagar. O Bolsonaro está assinando uma medida, e acho que, repito, correta, em que a União vai ser a sócia minoritária. Ela entra com 10% desse reajuste e estados e municípios vão ter que arcar com o resto. Há cidades, de fato, muito pequenininhas que eu não sei como é que vão se virar. Agora, conceitualmente falando, eu sou a favor da medida. São 5h46 desta sexta-feira. Nós estamos ao vivo aqui com o 3 em 1. Serrão, eu quero saber de você justamente o aspecto político dessa história. É eleitoreiro ou não? Não, nada de eleitoreiro. Bolsonaro agiu de novo maquiavelicamente. Ele tomou uma decisão política, porém, dessa vez, com base técnica. Ele botou o bode na sala dos prefeitos e complica até a própria situação de sua maior oposição na área educacional, que nós sabemos que a maioria dos professores odeia o Jair Bolsonaro. Tem participação direta com os partidos de oposição de esquerda. Agora, eu quero ver, eles vão continuar esculhambando o Bolsonaro. É direito deles, é a questão ideológica, cada um pode ter a sua. Mas, claro, vão defender o aumento salarial. E aí essa pressão recai toda sobre quem? Sobre os prefeitos e governadores, que vão ter de dar o aumento. Dinheiro para dar aumento ao professor tem. É só conter a roubalheira. O problema, esse papo de problema orçamentário, vai estourar o teto, tudo cascata. É que a gente aqui no Brasil nunca deu realmente prioridade à educação. E o Bolsonaro, politicamente, apontou agora essa prioridade. Tem que dar, está na lei, a lei tem que ser cumprida. Então, esse é o momento
diferente. Agora, curioso é o seguinte, no mesmo momento que a gente vai ter esse debate agora sobre aumento de professor, várias associações de magistrados estão mandando mensagens ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, para que ele dê aumentos aos magistrados. Vamos lá. Quem merece mais aumento? O magistrado que já ganha um pouquinho bem ou o professor que ganha muito mal? Então é mais uma jogada maquiavélica que Bolsonaro vai tirar proveito político dela. Ô Serrão, mas você acha mesmo que não tem prejuízo político ter 5 mil prefeitos insatisfeitos e se sentindo pressionados politicamente em ano eleitoral? Porque a batata está com os prefeitos, vocês concordam comigo? Até porque, concordo, em parte sim, agora. Mas pode ter muito prefeito que vai tirar vantagem política disso também. Sim, vai ter muito prefeito que vai tirar vantagem política disso também. Mas com que dinheiro, gente? O prefeito vai ter quase 3 anos de mandato. Acontece, com que dinheiro? Paulo. Dinheiro tem, Paulo. A administração pública, essa caixa preta maldita chamada administração pública no Brasil, tinha que ser aberta. Se você abrir essa caixa preta, você vai descobrir que o dinheiro não é o problema. O dinheiro é extremamente mal empregado. E salário de professor do ensino básico é a prioridade das prioridades. Fala, Piperno. Paulo, a cidadezinha de 5 mil habitantes, eu não sei onde é que ela vai arrumar dinheiro. Agora, o problema é o seguinte, a folha dela é pequena. Ela é pequena, mas aí, Serrão, é um... Não, mas tudo é proporcional, né? Exatamente. Agora, aí a folha, o recurso federal ajuda essa. Serrão, o problema é grande o município. O Serrão, mas o prefeito vai ter mais quase 3 anos de mandato, então em algum momento ele vai dar um jeito. Ele vai achar algum dinheiro em algum momento. O problema aí, a batata quente, está na mão do governador que vai disputar a reeleição agora. Esse aí vai ter que se virar para arrumar o orçamento, para disputar a eleição e depois continuar pagando. Só que vários governadores dessa pandemia tiveram excesso de arrecadação e agora a malandragem do Bolsonaro foi essa. Agora é hora de usar o excesso de arrecadação que vocês tiveram de maneira popular correta. Muito bem, são não 10... para fazer campanha, né? Só um minuto, Bruna. 5 horas e 50 minutos, nós estamos de volta para você que nos acompanha também no rádio. Agora sim, Bruna, o que você disse? Não, eu só disse, agora os governadores vão ter que direcionar a verba de maneira justa e correta e não para usar a máquina para fazer campanha, né?